Já começou? Ai, desculpa, eu não vi. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de banco de dados. E hoje a gente vai falar aí numa aula introdutória sobre o que é um banco de dados e também os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Vamos lá? Bom, banco de dados. O que é um banco de dados? Bom, um banco de dados, de uma forma bem simples aí para vocês terem uma ideia, é uma coleção de dados que estão ali juntos, agrupados, para um propósito específico. Então, o que o pessoal costuma utilizar aí de um exemplo bem simples de um banco de dados é o que a gente costumava ter antigamente, né? Hoje em dia não é mais comum, mas é a lista telefônica. O que a gente tem dentro da lista telefônica? Nós temos dados. Nós temos nomes de pessoas, nós temos endereços, telefones, certo? E ali eles estão todos esses dados, estão todos agrupados para um fim, que é informar o telefone e o endereço das pessoas daquela cidade, daquele município, né? Então esse é um exemplo bem simples de um banco de dados. A lista telefônica a gente pode dizer que ela é um banco de dados. Outro exemplo também é um catálogo também de antigamente, aqueles catálogos de CD que a gente pegava, né, os nossos CDs de música e ia colocando assim na ordem. Isso também pode ser considerado como um banco de dados, tá legal? Dentre outros exemplos que a gente tem aí. Mas aqui, dentro da computação, né, o que é um banco de dados? O banco de dados, de acordo com o Silberschatz, é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Então, ó, através dessa definição aqui do Silberschatz, a gente pode voltar à nossa lista telefônica, né? Nós temos uma coleção de dados interrelacionados, certo? Que estão ali, elas trazem informações, né, de um domínio específico, certo? Informações de pessoas, nome e o telefone da pessoa e o endereço também, beleza? Depois a gente também tem a definição, ó, do Hauser, ele diz o seguinte, que um banco de dados é um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Então percebam aqui, ó, que Silberschatz define como uma coleção de dados interrelacionados, tá? E aqui nós temos que é um conjunto de dados integrados, tá? Então nós temos uma coleção de dados, isso é um banco de dados. Já Date, outro autor aí famoso em banco de dados, ele diz que banco de dados é um depósito integrado e compartilhado de dados armazenados, tá? Então, Date define que um banco de dados é um depósito de dados integrados que estão armazenados, tá? Então, um banco de dados, vou desenhar aqui uma figura, tá? Bem conhecida de um banco de dados. Aqui é um banco de dados, tá? Nós temos muitos dados, temos dados aqui que estão armazenados, tá? E eles estão interrelacionados, tá legal? Aqui está o nosso banco de dados. E aí, ó, dentro do banco de dados, a gente diferencia o que? Dado de informação, tá? Então, dado é diferente de informação. Um dado a gente pode dizer que é atômico, tá? É um dado atômico. Vamos ver um exemplo aqui, ó. O dado é o fato do mundo real que está armazenado,
tá? Então, a gente tem aqui um dado armazenado e possui um significado implícito no contexto de um domínio da aplicação. Então, o dado é o que está armazenado dentro do nosso banco de dados, certo? Esse dado aqui, que está armazenado, ele tem significado, tá? Um significado implícito, tá bom? Dentro do contexto do domínio da aplicação em que ele está ali. Então, a gente pode considerar como dado o quê? Nome é um dado, endereço é um dado, data de nascimento é um dado e salário é um dado. Por exemplo, João é um dado, tá? 13/4/1981 é um dado. Salário, exemplo de um dado de salário, R$5.200 é um dado, tá legal? Nós temos valores atômicos aqui, tá? Que são dados, são considerados dados, tá? E são armazenados e possuem um significado implícito, beleza? Eles têm um significado dentro do contexto da aplicação em que eles estão inseridos. E o que é a informação? A informação é um fato que pode ser extraído direta ou indiretamente a partir dos dados. Então, o que é a informação? Aí o exemplo aqui, ó, é o seguinte, ó. A pessoa fulano, vamos colocar aqui João, que é o nosso exemplo de dado aqui, ó. Então, nós temos um dado aqui dentro, tá? Ó, a pessoa João mora no endereço, que também é um dado, ó, tá vendo? E recebe o salário, vamos colocar aqui 5.200, que foi do nosso exemplo de dado. Percebam que dentro da nossa informação, nós temos dados, tá? Então, uma informação é um fato que a gente vai extrair, tá? De dados de dentro do nosso banco de dados. Então, de dentro do nosso banco de dados, onde nós temos dados que estão armazenados ali, que possuem um significado implícito, nós conseguimos extrair informações correlacionando os dados. Tá legal? Então, dado está lá dentro do nosso banco de dados e a partir da relação aí do interrelacionamento entre esses dados, a gente consegue extrair informações de dentro do nosso banco de dados. Tá legal? Essa é a diferença de dado para informação. E aí, ó, o que é um sistema de banco de dados? Então, a gente viu que o nosso banco de dados, né, vou desenhar aqui para vocês, aqui a representação de um banco de dados cheios de dados aqui dentro. E o que é um sistema de banco de dados? Ó, o sistema, segundo o Date, aquele autor que eu já falei no início da aula, é um sistema, é um conjunto de 4 componentes básicos, que são dados, hardware, software e usuários, tá? Então, um sistema de banco de dados, é composto por tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, dessa figura. Nós temos usuários, tá? E os usuários podem ser quem? Usuários podem ser DBAs, né, administradores de bancos de dados, né, os usuários de banco, os desenvolvedores, enfim, nós temos aí uma gama de usuários, tá, que compõem o sistema de banco de dados, tá? Nós temos também aí o quê? Nós temos, ó, o nosso banco de dados, tá aqui,
tá? Ó, o nosso banco de dados, que tem com a representação dos dados armazenados, tá? Nós temos também o hardware, que é aqui representado. A gente pode dizer que nós temos o nosso sistema gerenciador de banco de dados e software, que são os programas, tá? De aplicação. Aqui também os usuários também acessam os programas, tá? Os programas aí de aplicação para conseguir acessar o banco de dados. Tá legal? Nós temos então todos esses elementos. Nós temos dados aqui dentro, né? Os dados do banco de dados. Nós temos o hardware, que é composto pelo banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados. Temos os softwares que acessam aí, então, os dados do banco de dados, tá? E os usuários que estão aqui. Tudo isso integra, então, o nosso sistema de banco de dados. E aí, ó, dentro do banco de dados, ó, nós temos os níveis de abstração. O que são os níveis de abstração? O maior benefício de se utilizar um banco de dados é que ele proporciona ao usuário uma visão abstrata dos dados. Isto é, o sistema oculta detalhes sobre a forma de armazenamento e manutenção desses dados, tá legal? Então, o usuário, vamos aqui para a nossa figura, ó, o usuário, ele tá aqui. O usuário, ele está aqui no topo da nossa figura, tá? E nós temos aqui os níveis de abstração. Nós temos o primeiro nível, que é o nível de visão. Esse nível de visão é o nível do usuário, tá? O usuário, ele pode ter diversas visões do sistema. E para ele não importa como os dados estão armazenados, tá legal? E nem como eles são gerenciados. O usuário, ele tem a visão abstrata desses dados, tá legal? Para ele não interessa a forma de gerenciamento nem de armazenamento dos dados. Depois do nível de visão, que é o nível mais alto aí, né? Nós temos o nível lógico, tá? O nível de abstração lógico. E aí, por último, nós temos o nível físico, tá? E aqui nós temos o tratamento de como os dados estão armazenados, tá? Nós temos aqui, então, os dados armazenados, tá? No nível físico. O nível lógico é o nível de implementação de como armazenar os dados, como eles estão armazenados, tá legal? Como então é feita o armazenamento desses dados, beleza? E nós temos também instância de banco de dados e esquema de banco de dados, tá? O que é uma instância de banco de dados e o esquema de banco de dados? Ó, um banco de dados muda ao longo do tempo, por meio das informações que nele são inseridas ou excluídas. O conjunto de informações contidas em determinado banco de dados, em dado momento, tá? É chamado de instância do banco de dados. Então, de novo, ó, uma instância de banco de dados é o conjunto de informações que estão armazenadas no banco de dados em dado momento, beleza? E esquema, ó, esquema é o projeto geral do banco de dados, tá? Ó, projeto geral do banco de dados é chamado esquema.
Os esquemas são alterados com pouca frequência. Beleza? Então, nós temos que instância é um conjunto de informações armazenadas em dado momento. E esquema é o projeto geral do banco de dados. Tá legal? Projeto geral do banco de dados. E agora, vamos falar então de SGBD. O que é o SGBD? SGBD é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá? E aí, ó, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele nasceu para quê? Para facilitar o gerenciamento dos dados dentro do banco de dados. Vamos voltar lá na figura, essa aqui, ó. Aqui nós temos, ó, o sistema de gerenciamento de banco de dados. Aqui tá em inglês, tá, ó, que é de Database Management System, tá? E em português, SGBD, tá? E aí, ó, o SGBD, ele encapsula, tá vendo? Ele tem dentro dele o banco de dados. E é através do SGBD que a gente consegue fazer o gerenciamento aí dos dados, tá? A gente faz, então, o manuseio dos dados através do sistema gerenciador de banco de dados. E aí, ó, vamos às definições, ó, Silberschatz, ele define que um SGBD é uma coleção de arquivos e programas interrelacionados que permitem ao usuário o acesso para consultas e alterações desses dados, tá? Então, ó, é uma coleção de arquivos e programas que estão relacionados e vão permitir ao usuário o acesso a consultas e alterações dos dados, certo? O gerenciamento dos dados. Hauser diz que um SGBD é um software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados. Tá legal? E o Date diz que SGBD é um software que manipula todos os acessos ao banco de dados e proporciona a interface de usuário ao sistema de banco de dados. Então, percebam aqui, ó, que todos dizem, né, de certa forma, que a gente tem aí programas, nós temos softwares que são capazes de permitir aos usuários, tá? Aos usuários aqui, fazer o quê? O gerenciamento dos dados dentro do banco de dados. Isso é um sistema gerenciador de banco de dados. E quais são os objetivos aí de um SGBD? O objetivo, ó, é prover a independência de dados às aplicações, estrutura física de armazenamento e estratégia de acesso, tá? Que é através do SGBD você vai aí ter a sua estratégia de como acessar os dados do banco de dados, isolar os usuários dos detalhes mais internos do banco de dados. Lembram lá nos níveis de abstração, né, ó? Aqui os níveis de abstração, nós temos o nível de visão, o nível lógico intermediário e o nível físico. No nível físico, nós temos aqui o armazenamento dos dados, certo? E o SGBD, ele vai isolar o usuário desse tipo, tá? De visão. Ele não tem acesso, está abstrato ao usuário a forma aí de armazenamento dos dados. Então, o SGBD, ele serve, né, um dos objetivos dele é isolar o usuário desses detalhes, tá legal? E as funcionalidades são várias, eu coloquei algumas aqui para vocês, ó.
Funcionalidade de sistema gerenciador de banco de dados. Interação com o sistema de arquivos do sistema operacional. Então, o SGBD, ele faz, tá? Ele tem aí uma certa interação, uma certa relação com o sistema de arquivos, tá legal? A manutenção da integridade aí do banco de dados, dos dados. Também faz o controle de concorrência, né? Quando a gente tem aí vários acessos aos dados. Também, ó, cópias de segurança, os backups e recuperação das bases de dados. E isso também é uma funcionalidade do sistema gerenciador de banco de dados. E também ele faz a segurança, tá, do banco de dados, como o controle de acesso, tá? Quem são aqueles que são permitidos ver que têm a permissão de ver os dados, tá? Quais dados podem ser vistos e assim por diante. Essas são funcionalidades que a gente encontra dentro aí dos sistemas gerenciadores de bancos de dados. E aqui nós temos as vantagens e desvantagens de utilizar aí um sistema gerenciador de bancos de dados. A vantagem, né, as vantagens, inúmeras vantagens, né, nós temos a automatização de serviços manuais. Então, a gente tem aí que os nossos DBAs, eles têm o serviço otimizado através dos SGBDs. Temos compartilhamento de dados, certo? Aplicação automática de restrições de segurança, né? Que isso é uma das funcionalidades que a gente acabou de ver de um SGBD. Temos também, ó, rapidez no gerenciamento dos dados. Tratamento de integridade dos dados, a gente pode deixar isso com o SGBD aí. Nós também temos como vantagem o controle de redundância, tá, dos dados e também temos tolerância a falhas. Os SGBDs são tolerantes a falhas. A gente tem aí muitos SGBDs poderosos que têm tolerância a falhas. E as desvantagens que a gente tem também dentro dos sistemas gerenciadores de bancos de dados é o custo, tá? Temos aí o custo, nós temos custos elevados de alguns SGBDs, tá? Custo também de infraestrutura, né? De equipe especializada para utilizar o SGBD. O custo é uma grande desvantagem que a gente tem aí ao escolher um SGBD, tá? Também a complexidade, né? A complexidade, aí a gente precisa de equipe especializada para isso, manutenção, né? E aqui a gente também tem custos de manutenção e dependência de um fornecedor. A gente fica amarrado aí a um fornecedor, ao fornecedor do SGBD. Então, vantagens e desvantagens de sistema gerenciador de banco de dados. Temos questões que caem, tá? E temos que a maioria delas tratam das desvantagens, elas vêm perguntando aí nos concursos quais são as desvantagens de se utilizar um SGBD, principalmente em relação ao custo, tá legal? O custo é a maior desvantagem que a gente tem quando a gente fala de escolhas de SGBDs para a gente conseguir trabalhar aí. E aí aqui, ó, alguns exemplos para vocês de sistemas gerenciadores de bancos de dados. Nós temos no mercado, ó, vários tipos de SGBDs, relacionais, não relacionais, orientado a objetos, entre outros. E aí a gente tem, ó, Oracle, nós temos PostgreSQL, o MongoDB, que é um exemplo de SGBD não relacional, tá? O Cassandra também, né, não relacional, é o
no SQL, não somente SQL. Temos o MySQL, o SQL Server e muitos outros aí disponíveis no mercado. E aí, para sua aplicação, quando você vai desenvolver o seu banco de dados, você pode escolher aí entre uma gama infinita aí de SGBDs, cada um com as suas características, com as suas funcionalidades, com as suas vantagens e desvantagens. Cabe, né, ao projeto aí que você vai construir, escolher, através do projeto, você escolher qual é o melhor que você vai ter aí para a sua solução. Tá legal? E aí vamos fazer aqui questão, ó, do CESP. E essa questão diz o seguinte: um banco de dados, ó, a respeito de banco de dados, julgue o item a seguir. E aí, ó, diz o seguinte: um banco de dados é uma coleção de dados, beleza, que são organizados de forma randômica, sem significado implícito e de tamanho variável, e projetados para atender a uma proposta específica de alta complexidade, de acordo com o interesse dos usuários, tá? Então, ó, aqui, como a gente viu no início, tá certo, um banco de dados é uma coleção de dados, certíssimo, que são organizados de forma randômica. Ai, meu Deus. Opa, vamos botar aqui. De forma randômica. Bom, no começo da aula a gente viu que os dados dentro de um banco de dados, eles estão relacionados e eles estão lá de acordo com o que? A organização deles. Eles têm aí um propósito específico, tá legal? Então, não é de forma randômica que esses dados estão lá organizados, tá? Eles têm uma organização específica. E aí, ó, continuando, sem significado implícito, bom, aqui tá errado, a gente viu que é com significado implícito. E de tamanho variável, beleza. E projetados para atender a uma proposta específica de alta complexidade, de acordo com o interesse dos usuários. Então, por esta palavrinha aqui e por esta palavrinha aqui, esse item aqui está errado, tá? Nós temos que banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, tá? Eles têm uma relação aí, não é de forma randômica. E eles possuem com significado implícito, tá? E aí, então, isso aqui está errado. Vamos agora fazer mais uma aqui, ó, da Fundação Carlos Chagas. E ela diz o seguinte, ó: não é uma vantagem do SGBD, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados. E aí a gente viu na aula que uma grande desvantagem de SGBD é o quê? É o custo. Vamos ver se ele está aqui, ó. Alternativa A, controle de redundância. Controle de redundância é uma vantagem, tá? Isso aqui é uma vantagem de SGBD. Alternativa B, compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados também é uma vantagem, tá legal? Alternativa C, restrição a acesso não autorizado. Isso aqui é segurança, tá? Uma das funcionalidades e vantagem de um SGBD. Alternativa D, tolerância a falhas. Um bom sistema gerenciador de banco de dados, ele tem sim tolerância a falhas, certo? Isso aqui está correto. E a alternativa E, custo. Custo realmente não é uma vantagem de SGBD, é uma desvantagem de SGBD. Então, alternativa correta, alternativa E. Tá legal?
Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, vocês escrevam para mim, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam para mim no fórum, eu vou responder a todos vocês, tá? Bons estudos e até mais!